Você já sentiu assim que tá pronto pra mudar, pra realizar um sonho, pra ter sucesso na vida, mas aí parece que tem alguma coisa que te prende no lugar que você tá agora? Muitas vezes nós ficamos presos a traumas que achamos ser a nossa sentença de vida. Mas um trauma, ele é uma emoção, é um sentimento condensado aqui no corpo e ele não tá sendo processado por nós. E a gente fica revisitando ele incessantemente, como se não estivesse digerindo. Só que um trauma, não necessariamente, ele vem de uma situação muito terrível. Às vezes ele pode vir de algo que você nem se lembra. Ou você se acostumou tanto com essa história que nem percebe o quanto isso te marcou, te machucou. Mas a boa notícia é que o trauma não é real. Não é que o que te aconteceu não foi sério, não foi triste, não foi real, não foi devastador. Mas o trauma, ele é uma memória disso. Porque a situação, ela já ficou no passado, já te aconteceu lá atrás. Eu vou contar algo bem pessoal pra você talvez entender o que eu tô falando. Durante anos, eu fiquei presa a um trauma mesmo sem saber que eu tava presa nele. E aí meu trabalho não ia pra frente, a minha relação com a minha família também não. Eu não conseguia me relacionar amorosamente. Tudo isso é porque eu tava presa a uma versão minha que viveu uma dor que eu considerava tão grande que eu achava inconscientemente que essa era a minha missão. Que a minha missão era sentir dor por perder pessoas e coisas que eu amo e aprender a superar isso. Olha que loucura. Eu ficava criando esse looping de coisas que desmoronavam só pra eu sentir um pouquinho de dor de novo e aí encontrar um jeito de superar, de seguir em frente e esperar pela próxima queda. Eu sei que isso não parece fazer sentido e eu só parei de fazer isso porque eu parei de ter medo de encarar essa dor, encarar esse trauma, porque eu tava cansada demais pra continuar me recuperando dessas quedas. Então eu senti essa dor do fundo da minha alma. E eu tive uma conversa muito séria comigo nesse dia. Eu lembro de ter me perguntado assim, por qual motivo eu achava que eu merecia aquele sofrimento? Qual que era a graça de ficar superando coisas que não davam certo? Por qual motivo eu acreditava que a minha missão aqui na Terra era passar por coisas pesadas? E aí eu encontrei a minha resposta, que não é fácil de ser encontrada, tá? Porque eu me culpava por ter seguido em frente muito rápido após um luto. Eu lembro que na época alguém me disse assim, nossa, faz pouco tempo, né, da sua perda, mas você tá ótima. E é difícil, assim, ver alguém superar tão rápido, nossa, né, que coisa, que diferente. E naquele momento eu criei a crença de que seguir em frente me fazia uma pessoa ruim. Aqui, né, criei aqui. E aí eu desejei secretamente, através dessa crença que eu tinha acabado de criar, que sofrer, eu deveria sofrer o que eu deveria ter sofrido na época. Então, por isso, eu não era digna e merecedora de viver feliz constantemente. Eu precisava das quedas pra me lembrar que eu sou humana, como todo mundo, e que se o normal é sofrer, pois então que eu sofresse muito. E eu sei que você pode estar pensando assim, gente, que loucura! Como assim? Quem faria isso? Pois você faria. Ou você já tá fazendo e não tá percebendo. Todo trauma vem com a palavra junto, prisão. Então, se você tem um trauma de estimação aí que vive atormentando a sua mente todos os dias e os seus sentimentos, pode acreditar que você tá criando coisas na sua vida, assim como eu tava criando na minha, com base nessa dor que o trauma te causou e ainda te causa, né? Porque a mente, ela não sabe se isso já aconteceu ou tá acontecendo. Se você tá pensando e sentindo agora, ela acha que é agora. Então, lembra que eu disse que a boa notícia é que trauma não existe porque ele é só uma memória? Essa é realmente uma notícia maravilhosa. Só que eu não sei se você tá pronto pra ouvir ou pra aceitar isso agora. Porque você precisa, pra soltar esse trauma, né? Soltar esse trauma significa abandonar uma versão sua. E eu vou te confessar, assim, que doeu muito soltar a minha versão do luto. É estranho falar isso, mas realmente doeu. Então, se você tá cansado disso, como eu também tava exausta, eu te convido a olhar pra dentro. Senta agora ou depois em um lugar confortável e bem silencioso. Fecha os seus olhos e traz pra mente esse momento traumático. Sente na sua pele, no corpo, o que você sentiu naquele período. Deixa a dor assim aumentar de tamanho, como se ela fosse te sufocar.
E aí, o que você sentir, chora, grita, mexe o seu corpo, faz o que tem vontade. Depois, você vai respirar 10 vezes assim. Vai puxar o ar, enchendo o máximo que você conseguir o seu peito e vai soltar forte pela boca, fazendo barulho. 10 vezes, 10 vezes. E você vai fazer a pergunta: por que eu tô apegado ainda a isso? O que hoje na minha vida é influenciado por esse trauma que eu carrego? E aí, se puder, escreve isso no papel ou aqui no celular pra você não esquecer. E começa a prestar atenção nos seus pensamentos e nas suas atitudes a partir desse dia que você fez o exercício. Que você vai conseguir identificar direitinho, tá? As coisas que você tá fazendo por dar essa desculpa mental e emocional de ter um trauma. Porque quando você estiver pronto pra abrir mão dessas desculpas, dessa culpa interna, ou não sei qual é o sentimento que realmente te conecta a essa memória traumática, você vai começar, quando você estiver pronto pra agir, começa a fazer coisas diferentes. Não responda das mesmas maneiras, agradeça o trauma ao invés de ter pavor dele. Tenta enxergar realmente um futuro maravilhoso. Eu sei que é difícil, mas tenta se ver como alguém que merece viver uma vida livre, uma vida leve e extremamente feliz. Porque eu tenho que te dizer hoje que você não é o seu trauma. Você é um ser livre que veio aprender sobre as suas emoções.